Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de robótica, matéria Fundamentos de Eletrônica. Pois bem, vamos começar o nosso assunto de hoje, falando o que é eletrônica. É uma ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meio eletrônico nos quais os elétrons têm um papel importante e fundamental. Como se divide a eletrônica? A eletrônica ela se divide em eletrônica analógica, eletrônica digital. Nós vamos ver cada uma delas em separado. O que é eletrônica analógica? Eletrônica analógica é o ramo da eletrônica que estuda o desempenho de componentes eletrônicos e circuitos analógicos como resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros, transistores, cristais, circuitos integrados em sua grande maioria. Trata-se também do estudo de comportamentos de sinais elétricos tais como radiofrequência, AM ou FM, Bluetooth, wireless. Pode ser definida também como a área da eletrônica que estuda características físicas de maneira analógica a referências eletrônicas como temperatura, medida de peso, medida de tensão, entre outros. O que é eletrônica digital? Na eletrônica digital, esse controle se faz digitalizando os estágios de geração para enviar as variações térmicas ou de envelhecimento, o que todo o material está sujeito, desde o sensor até um relé final de um sistema analógico. No mais, o sinal digitalizado pode ter a forma de uma corrente pulsante, cuja frequência de pulsação represente fielmente o sinal, a variação de resistência por efeito de temperatura. Então, quando nós temos na eletrônica digital, nós temos o pulso dele, a corrente, de forma contínua, então ela não faz ondulações como faz os sinais, os equipamentos de eletrônica analógica. Considera-se o primeiro componente eletrônico puro, a célula fotovoltaica, que surgiu em 1835, em seguida pela válvula termoiônica ou termiônica e alguns diodos à base de selênio. Então agora nós vamos ver o sinal analógico. Vamos conhecer como que funciona o sinal analógico. Então nosso sinal analógico está representado nesse gráfico aqui, são como essas ondas, que variam conforme ele tem a sua amplitude, que é calculada através da distância com o deslocamento. Então você tem aqui a amplitude da sua onda, analógica. Então ele tem esse formato, de onda, um formato sinuoso, Como vimos, são exemplos de transmissões de dados em sinais analógicos, os sinais telefônicos, de rádio, de aparelhos de fax e televisores, No caso de televisores, hoje em dia a tecnologia já foi alterada para sinais digitais, Mas as TVs mais antigas, elas usavam, a tecnologia de sinal analógico. Sinal digital. Então, aqui nós temos a representação de um sinal digital, onde você pode ver que ele é mais estável, mais, digamos assim, mais quadrado, mas ele tem a sua onda, digamos assim, mais estabilizada em relação,
né, que nós podemos ver aqui em comparação com a nossa onda do sinal analógico. Sinal digital é uma sequência discreta, né, descontinuada no tempo e em amplitude. Isso significa que um sinal digital só é definido para determinarmos instantes e tempo, e o conjunto de valores podem assumir é finito, né? Então todos os valores que ele pode assumir, ele vai ser finito. Então ele tem um valor máximo, onde ele, conforme ele tem o seu distanciamento, né, que nós temos também a relação de distância, você tem a sua frequência, ela tem o seu valor máximo definido. Então ele é um valor finito, né, e ele é um tipo de sinal mais estável, né? Ele é um sinal bem, como que eu posso dizer assim, ele é bem estável, ele sempre retorna a mesma intensidade, diferentemente do analógico, que era um sinal variável, né? Ele não teria uma exatidão tão precisa quanto o sinal digital. Eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Eles incluem muitos fenômenos reconhecíveis, tais como relâmpago, eletricidade estática, correntes em fios elétricos. Além disso, a eletricidade engloba conceitos menos conhecidos como campo eletromagnético e a indução eletromagnética, termos que nós iremos conhecer mais para frente. Alguns conceitos importantes com a nomenclatura específica que dizem respeito à eletricidade são: cargas elétricas, propriedade das partículas subatômicas que determina as interações eletromagnéticas dessas. Matéria eletricamente carregada produz e é influenciada por campos eletromagnéticos. A unidade de medida da carga elétrica é ampere segundos, tá? A unidade também conhecida como coulomb. O campo elétrico é efeito produzido por uma carga no espaço que contém, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas, né? Então a carga elétrica é aquela que produz a energia, né? Que você tem aquela potência da sua carga elétrica, né? Ela é medida em amperes, em ampere, né? E o campo elétrico é o campo produzido, né, por essa carga elétrica, tá? Conforme ela passa, ela gera um campo elétrico em volta dela no seu deslocamento. A unidade de medida é o volt por metro, né? Ou newton por coulomb. Alguns conceitos importantes com a nomenclatura específica que dizem a respeito da eletricidade são: potencial elétrico, capacidade de uma energia elétrica de realizar trabalhos ao alterar sua posição, a quantidade de energia potencial armazenada em cada unidade de carga e dada a posição. A unidade de medida do potencial elétrico é o volt, ou mesmo que joule por coulomb. Corrente elétrica é a quantidade de carga que ultrapassa determinada secção por unidade de tempo. A unidade de medida é o ampere, o mesmo que o coulomb por segundo. Em alguns conceitos importantes com nomenclatura específica dizem respeito à eletricidade são: potência elétrica, quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo. A unidade de medida é o watt, tá? O mesmo que joules por segundo. Energia elétrica,
é energia armazenada ou distribuída de forma elétrica. A unidade de medida é o joule. Eletromagnetismo. Interação fundamental entre o campo magnético e a carga, estática ou em movimento. A unidade de medida é o Weber. Átomo é a unidade básica de matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva, os prótons, envolto por uma nuvem de carga negativa elétron. Então aqui você tem uma figura, né, ilustrativa que consegue te ilustrar muito bem o que seria um átomo, né? Essa unidade básica de matéria, né, seria a menor partícula de matéria, né, que nós temos, né? Então ela é composta por prótons, que é uma carga positiva, né, que seriam essas bolinhas laranjadas, e uma nuvem, né, de carga negativa de elétrons, que seriam essas bolinhas amarelas na nossa representação gráfica, que ficam girando em torno dos prótons. E entre os prótons nós temos os nêutrons, que seriam essas bolinhas verdes que fazem a conexão, né, a interligação dos prótons, seriam os nêutrons. E os elétrons ficam circulando em volta dos prótons, ok? Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por uma força eletromagnética. Dessa forma, o grupo de átomos pode estar ligado entre si através de uma ligação química baseada na mesma força, formando uma molécula. Atração e repulsão. Repulsão é causada devido ao elemento químico ser da mesma polaridade, com isso a repulsão dos mesmos. A atração é causada pela diferença entre os elementos químicos serem de polaridades diferentes, e sendo assim se atraem e formam uma molécula. Então você tem aqui uma ilustração gráfica, né, onde nós temos o exemplo, né, nós temos aqui o átomo, né, com os seus prótons, seus nêutrons e os seus elétrons circulando em volta dele, né. Então na repulsão você tem dois elementos químicos, né, de mesma polaridade. Então você, por exemplo, tem dois elétrons, eles se repelem. Ou você tem dois elementos químicos baseados em prótons, eles também se repelem. É como se você pegasse dois ímãs, né, e colocasse um de frente para o outro com a mesma polaridade do mesmo lado e tentar se aproximar. Eles vão se repelindo, né? O mesmo acontece se você virar os dois ao mesmo tempo e tentar aproximar. Eles vão continuar com a polaridade semelhante e vão continuar se repelindo, ok? Já na atração acontece o contrário. Você tem um lado que é o próton e um outro lado que é o elétron, e com isso eles se unem, né? Mesmo exemplo do ímã. Se você tem dois ímãs, você tem um lado positivo e o outro ímã com o lado negativo. Ao aproximar, eles grudam, tá ok? Então essa aqui seria o princípio da ação e reação. Tensão e corrente elétrica. Nos condutores existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que esses elétrons livres possam se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica, V. Ok? Então você tem aqui
né, as partículas de elétron livres, e elas estão todas bagunçadas aqui, né, de formas desordenadas e se movimentando a todos os lados. Quando você tem então uma força que faça com que as empurre, que elas se desloquem, né, que é essa força que damos o nome de tensão elétrica, elas têm uma direção a serem levadas, né? Então nós teremos aqui uma representação gráfica, né? Digamos que seria a tensão elétrica empurrando esses elétrons livres de forma ordenada. Este movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores provocado pela ação de tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Então essa corrente elétrica que nós temos na nossa casa, que faz com que acenda a luz, que faz com que funcione os nossos aparelhos elétricos, né? Ela é através dessa tensão, né? Dessa tensão elétrica que fez com que movimentassem os elétrons livres pelos condutores, que são os cabos que chegam até a nossa casa, né? Então eles acabam formando uma corrente de elétrons que seria a nossa corrente elétrica. Tensão elétrica é a força que existe entre duas cargas com diferentes potenciais. Ela impulsiona os elétrons livres nos condutores. Então nós temos aqui, a unidade dela é o V de volts. No interior de uma bateria, reações químicas fazem com que as cargas negativas de elétrons se acumulem em um dos terminais, enquanto as cargas positivas, os íons, se acumulem no outro, ficando estabelecida dessa maneira uma diferença de potencial elétrico entre os terminais. Então, numa bateria você tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então, o polo negativo ele guarda todos os nossos elétrons, né? Ele armazena todos os elétrons, e no polo da carga positiva eles armazenam todos os nossos íons ou os nossos prótons, tá? Então ficam todos de maneira diferenciada, né? Armazenados em cada polo dentro de uma bateria. Agora falaremos, né, da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicado nesse dispositivo. A fórmula, então, para nós calcularmos dentro da primeira lei de Ohm é a seguinte: seria V igual a R vezes I, onde V seria a nossa tensão, R seria a resistência que teríamos e I é a intensidade elétrica. Corrente elétrica é o caminho ordenado dos elétrons em um circuito fechado. A unidade é o I, o ampere, né, os amperes. Então aqui a nossa intensidade de corrente elétrica é os amperes que nós vamos ter como corrente elétrica, tá? Então o nosso V é a tensão, o nosso R é a resistência e o I é a corrente elétrica em amperes. Então, para nós descobrirmos, né, nós podemos ver que eles são, como diz aqui na lei, né, é sempre diretamente proporcional à diferença do potencial aplicado a esse dispositivo. Então, a primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à sua resistência, ok? Desenho abaixo ilustra a passagem de elétrons
que estão na última camada se deslocando através de uma força que chamamos de tensão. Este deslocamento em um único sentido que é a definição de nossa corrente elétrica. Ao criar uma diferença de potencial com a bateria ou fonte, os elétrons são deslocados do polo negativo para o polo positivo. O sentido eletrônico é o sentido real que ocorre o deslocamento dos elétrons. Saem do polo negativo e vão para o polo positivo, conforme traz a nossa ilustração abaixo. No entanto, na teoria de circuitos a corrente é geralmente imaginada como o movimento de cargas positivas. Esta convenção foi estabelecida por Benjamin Franklin, que imaginou que a corrente trafegava do positivo para o negativo. Mas sabe-se atualmente que a corrente num condutor metálico representa o movimento de elétrons que se desprendem das órbitas dos átomos do metal. Desta forma, deve-se distinguir a corrente convencional usada na teoria das redes elétricas, dada pelo movimento de cargas positivas, da corrente eletrônica dada pelo movimento de elétrons. Sentido convencional da corrente elétrica. Sabemos que no interior dos fios que conduzem corrente elétrica fluem elétrons ordenadamente. No entanto, os cientistas convencionaram que a corrente elétrica é um movimento ordenado de carga positiva que se desloca em sentido contrário ao da corrente real. A corrente elétrica formada por cargas positivas é denominada corrente convencional, que é a que será adotada a partir daqui. Potência elétrica é a capacidade de realizar trabalhos em um período de tempo. Como o trabalho é a quantidade de força necessária para deslocar um objeto em uma determinada direção, aplicando este conceito na eletricidade, conclui-se que a tensão é a força que desloca um objeto que é um elétron livre. Tá? A sua unidade é igual a watts. A fórmula P igual a watts sobre ΔT ou P igual a volts vezes intensidade da corrente elétrica. Tá ok? Onde o P será a nossa potência, medidas em watts. O V é a nossa tensão. O I, a nossa intensidade de corrente elétrica. Muito bem, pessoal. Encerramos o nosso primeiro conteúdo em Fundamentos de Eletrônica. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, retornem esse vídeo ao início e vejam quantas vezes for necessário. Muito obrigado pela atenção de todos e conto com vocês na próxima videoaula.